Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. No programa de hoje você acompanha uma reportagem sobre o dogma da Assunção de Maria. E no quadro Arquidiocese Entrevista, Lourivan Macedo faz um convite especial para a Marcha Goiana pela Vida, que neste ano vai ser virtual. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Na última reportagem especial deste mês mariano, você vai entender um pouco mais sobre o dogma da Assunção de Maria. A Assunção de Maria foi o último dogma proclamado na Igreja pelo Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950. Na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, o Santo Padre afirmou que depois de terminar o curso terreno de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma para a glória celeste. Primeiro a gente deve fazer até uma distinção entre assunção e ascensão, né? Ascensão significa que Jesus sobe pelo seu poder ao céu, elevado de corpo e alma, pela sua divindade, pelo Pai. E Maria é elevada, Jesus pelo seu poder, por ser Deus. Maria que é assumida pela a divindade que é elevada. A diferença é que Maria não vai pelas suas forças, porque Maria não é divina. Então o dogma da Assunção é essa revelação que a obra de Jesus, que se encarnando, morrendo e ressuscitando, ele faz a humanidade participar deste benefício, vamos dizer, que é essa vitória sobre a morte e dessa possibilidade de entrarmos na glória com ele, de participarmos da glória. E Maria é esta primeira que participa de corpo e alma na glória. Maria é mãe onde ele é salvador e cabeça do corpo místico. Depois de encerrar o curso de sua vida terrestre, a Santíssima Virgem Maria foi elevada em corpo e alma à glória do céu. Este dogma tinha até a grande pergunta: Maria morreu ou Maria dormiu? Se tem a igreja da dormição, né? E as duas tradições foram ao longo da história da igreja, né? Teria uma tradição que diria que Maria não teria morrido, teria apenas dormido e sido assumida, levada pelos anjos ao céu, e outra tradição que diz, não, ela como Cristo passou pela morte, mas ela como Cristo de corpo e alma também foi elevada. O importante para nós não é se ela morreu ou não. O importante para nós é esta verdade que o dogma revela, que o dogma nos ensina, que ela participa da glória. Ela realiza, já está realizado aquilo que está destinado a todos nós. Meus irmãos e irmãs, a solidariedade é a virtude principal da vida cristã. Não podemos ser cristãos sem abrir as mãos, sem ser solidários. Nossa Senhora disse no seu canto Magnificat, minha alma agradece ao Senhor, que Deus enche as mãos dos pobres e deixa os ricos de mãos vazias. A solidariedade faz a gente abrir as mãos e o bolso também para servir o próximo, para partilhar o pouco ou muito que temos. É interessante a gente observar nas paróquias que as pessoas mais simples são sempre capazes de solidarizar-se com o próximo. Eu lembro, uma certa feita, uma família inteira chegou à nossa igreja e nós não sabíamos onde colocá-la na igreja. Uma pobre viúva, senhora mãe de muitos filhos,
levou toda esta família para a sua casa e deu acolhida naquela noite e no dia seguinte. Então, isto é solidariedade. É um novo nome para a caridade, um nome mais talvez atualizado, que o mundo de hoje usa muito. Solidariedade é a mesma coisa que misericórdia, que caridade, que bondade, que amor. Deus é amor. Olá, meu irmão. No mês passado, nós tivemos a nossa formação dentro das atividades para a família desse ano e nós resolvemos fazer essa experiência de uma transmissão ao vivo pelo YouTube. E foi uma experiência muito positiva, por isso nós resolvemos antecipar a nossa próxima formação também usando esse canal de comunicação. Por isso eu queria convidar você a participar de mais uma atividade para as famílias do Colégio Família de Nazaré, justamente para continuarmos a formação dentro desse projeto, cujo título principal é o Projeto Educacional Pessoal do Nosso Filho. Desta vez, a próxima live, que vai ser no dia 29 de maio, às 19h30, terá como tema a educação das capacidades socioemocionais. Queremos dar um passo a mais nessa formação, que vai ajudar certamente todos nós a assumirmos a nossa missão educativa. Por isso, entre lá no YouTube, no canal Colégio Família de Nazaré, se inscreva no canal, ligue lá as notificações para que você receba a notificação e possa participar desse momento. E eu queria convidar você especialmente porque nesta live nós vamos fazer um lançamento muito especial de um novo projeto do nosso Colégio Família de Nazaré, que nós gostaríamos muito que você participasse e que ajudasse a ser um divulgador desse projeto. Por isso não perca e venha participar conosco. Hoje vamos tratar de um tema que desperta a curiosidade de muitas pessoas: o pecado. A essência do pecado é a rejeição de Deus e a recusa de aceitar o seu amor. Isso se revela no desdém pelos seus mandamentos. O pecado é mais do que um comportamento errôneo. Não é apenas uma debilidade psíquica. Na sua natureza mais profunda, essa rejeição ou destruição de algo bom é a recusa do bem por excelência, isto é, a recusa de Deus. O pecado, a sua forma mais profunda e terrível dimensão, é a separação de Deus e, com isso, a separação da fonte da vida. Disso se deriva a morte como consequência do pecado. Jesus sofreu a rejeição de Deus no seu próprio corpo. Ele tomou sobre si a violência mortal do pecado, para ele não nos atingir. É neste sentido que usamos a palavra redenção. O que é o pecado original? E o que temos a ver com a queda de Adão e Eva? O pecado é, em sentido próprio, uma culpa de responsabilidade pessoal. A expressão pecado original se refere, portanto, não ao pecado pessoal, mas ao estado nocivo da humanidade em que nasce o indivíduo, antes mesmo de, por livre vontade, ele pecar. O Papa Emérito Bento XVI afirma sobre o pecado original que se deve compreender que todos carregamos dentro de nós uma gota do veneno, daquela forma de pensar que nos é ilustrada nas imagens do livro do Gênesis. O ser humano não confia em Deus e, seduzido pelas palavras da serpente, levanta a suspeita de que Deus é um adversário, que restringe a nossa liberdade e de que só seremos verdadeiramente humanos quando pusermos Deus de lado. O ser humano não quer receber de Deus a existência e a plenitude da sua vida. À medida que o homem confia na mentira ao invés da verdade, precipita a sua vida no vazio e na morte. A sua participação é muito importante para nosso programa. Por isso, eu convido você a fazer um vídeo na posição horizontal com o seu celular e enviar para nós a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971 1422. Ou também pode enviá-la por escrito pelo direct do Instagram que agora aparece na sua tela. Quando tiramos as nossas dúvidas, fortalecemos a nossa fé e nos tornamos anunciadores da boa nova de Jesus Cristo. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã.
A alegria do Senhor esteja presente hoje e sempre no teu coração, mesmo nos momentos mais difíceis que você tenha que enfrentar. Tenha a certeza da promessa de Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E é na certeza das promessas de Cristo que nós nos reunimos uma vez mais em torno da sua palavra, na busca de que a palavra de Deus nos ajude a compreender aquilo que Deus deseja de nós e aquilo que Deus propõe para nós neste momento da nossa vida. Neste domingo nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. E a palavra ascensão nos recorda uma elevação, uma mudança de nível, uma subida. Significa para nós esta solenidade a celebração do momento em que Cristo ressuscitado retomou junto do Pai toda a sua glória, todo o seu poder. E junto do Pai, ele se torna para nós o nosso intercessor, o mediador da nossa salvação. De tal forma que, unindo-nos a Cristo pelos sacramentos, participamos da sua vida divina e vamos também construindo este caminho de voltarmos também nós para o Pai. A ascensão de Cristo marca também o início da missão da Igreja, que continua a sua presença no mundo, na vida das pessoas. Por isso, o texto bíblico que nós temos neste domingo, Mateus capítulo 28, dos versos 16 até o verso 20, narram, na perspectiva da comunidade de Mateus, o que significa esta ascensão. Em primeiro lugar, nós vemos os 11 discípulos, aqueles que Jesus escolheu, reunidos em torno de Jesus. Estão na Galileia, que é o lugar do primeiro chamado, o lugar da descoberta da vocação que os discípulos viveram. Estão no alto de um monte. E lembramos que o alto do monte é sempre, na Bíblia, um lugar da revelação de Deus. Um lugar onde Deus se mostra e onde Deus mostra algo também à humanidade. E o que o Senhor quer nos mostrar? O que o Senhor quer nos apresentar? Quando eles se colocam diante de Jesus, eles se ajoelham. É um reconhecimento da Igreja de que Cristo não é um mestre simplesmente, Cristo não é um rabino simplesmente, mas Cristo é verdadeiramente Deus. Por isso, o ato de ajoelhar-se diante dele como um reconhecimento da sua divindade. E nós percebemos que os discípulos, ao se ajoelharem diante de Jesus, ainda estão tomados pela fragilidade humana. O texto bíblico diz que, ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. A dúvida, a fraqueza da fé, ela nos acompanha ao longo da nossa caminhada terrena. E nós somos chamados pelo Senhor a vencermos a dúvida, na força da confiança no seu amor por nós. E o amor de Cristo significa que ele não nos deixará sozinhos. Por isso, Cristo, ao despedir-se dos seus discípulos, ele lhes dá também uma promessa, que ele continuaria presente na força do Espírito Santo. A ascensão, então, marca o momento em que Cristo, ele deixa os seus discípulos e envia de junto do Pai o Espírito Santo Paráclito. E é justamente esta presença do Espírito Santo, o amor de Deus agindo nos discípulos,
que os torna aptos a continuarem os atos de Jesus, sobretudo o ato do batismo. O batismo, que é um mergulho na nova realidade de filho e filha de Deus, abandonando a situação do pecado e entrando na nova situação, a situação do homem, da mulher, renovados em Cristo, renovados por Cristo. Por isso, Jesus dá esta ordem à igreja, na pessoa dos apóstolos. Vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, então, ele introduz a pessoa na vida de Cristo. E a pessoa vivendo a vida de Cristo fará aquilo que Cristo fez. Viverá aquilo que Cristo viveu. Cumprirá os seus mandamentos. E assim também toda a humanidade, vivendo em Cristo, renovando-se em Cristo, um dia desfrutará na eternidade do feliz encontro de Deus com aqueles que o amaram. Deus nos chama, também nós, a nos elevarmos acima das nossas fragilidades, vencendo o mal e o pecado, e nos tornarmos em Cristo pessoas novas, vivendo a nova realidade de filhos e filhas de Deus. E até que venha este tempo, a garantia que Cristo nos dá de estar presente. Cristo está presente na sua igreja, agora não mais fisicamente, mas na força do Espírito Santo. E o Espírito Santo, na igreja, faz Cristo presente em cada um dos sacramentos. Cristo curando, Cristo abençoando o amor, Cristo servindo, Cristo consagrando, Cristo batizando e enviando em missão, Cristo alimentando com seu corpo e seu sangue. Que possamos hoje não ficarmos olhando para o céu, mas olharmos para a terra, olharmos para a nossa família, olharmos para os nossos ambientes e descobrirmos a presença de Cristo, que de fato está perto de cada um de nós nestes momentos e tempos difíceis que estamos passando. Que Deus abençoe o seu domingo, abençoe sua família, abençoe a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A participação da vida divina não é algo simplesmente virtual, mas formal. Uma participação virtual não nos faz possuir uma qualidade igual àquela que se encontra na causa principal. Deste modo, podemos dizer que a razão é uma participação virtual da inteligência divina, porque nos faz conhecer a verdade, mas de modo diferente do conhecimento que Deus tem de si mesmo. Pela visão beatífica, este conhecimento é guardado em proporção à fé. Estas nos fazem conhecer a Deus como Ele conhece a si mesmo, não no mesmo grau, mas sim da mesma maneira. Esta participação da vida divina não é substancial, mas acidental. Deste modo, diferenciamos a nossa participação da vida de Deus da geração do Verbo, que recebe do Pai toda a substância, assim como a união hipostática, ou seja, a união substancial da natureza humana da natureza divina na única pessoa do Verbo. De modo efetivo, nós conservamos a nossa personalidade. A nossa união com Deus não é substancial. Santo Tomás afirma:
Sendo a graça muito superior à natureza humana, não pode ser nenhuma substância, nenhuma forma substancial da alma. Não pode ser senão a sua forma acidental. Para explicar o seu pensamento, acrescenta que o que está substancialmente em Deus nos é dado acidentalmente e nos faz participar da sua divina bondade. Deste modo, a partir destas restrições, evitamos cair no panteísmo, ou seja, a crença de que tudo é Deus. Assim, a ideia altíssima da graça se apresenta a nós como uma divina semelhança impressa por Deus na nossa alma. Na próxima semana, vamos tratar sobre o modo como é compreendido esta divina semelhança em nós, explicada pelos padres da Igreja. Neste mês, o movimento das equipes de Nossa Senhora comemorou 70 anos no Brasil. Revejam uma reportagem especial sobre este grupo que fizemos no ano passado. As equipes de Nossa Senhora é um movimento que surgiu na França há 80 anos. A iniciativa foi de alguns casais que procuravam viver sua vida conjugal, buscando a santificação em casal. O movimento das equipes de Nossa Senhora começou na França em 1939, a pedido de 4 casais que procuraram o padre Henri Caffarel, desejosos de ter algo mais para o casamento que santificasse o matrimônio e um crescimento espiritual em casal. Aí começou com esses 4 casais, que agora dia 25 de fevereiro desse ano fez 80 anos. Aí de lá para cá vem desenvolvendo. No Brasil, esse movimento veio em 1950, através do casal Nancy e Pedro Boncal. As equipes de Nossa Senhora é um movimento de espiritualidade conjugal, constituído por casais que buscam no sacramento do matrimônio um ideal de vivência cristã. O objetivo do movimento das equipes de Nossa Senhora é atender os casais que procuram esse crescimento espiritual em casal e a santificação do matrimônio. O carisma é esse, a espiritualidade conjugal. E a mística do movimento é reunião em Cristo e ajuda mútua. E para isso o movimento dispõe material para esse crescimento. É feito o início no movimento, é informação para os casais nas paróquias, e tem um período de experiência que nós chamamos de experiência comunitária, que é 1 ano que os casais vão ser acompanhados por um casal já equipista e que tem a oportunidade de conhecer mais ou menos o formato. E desse ano ele decidir se realmente ele quer ser equipista, se ele realmente se adapta com o movimento, que o movimento oferece material para crescimento. Os casais se reúnem em equipes que mensalmente estão juntos para oração, partilha e ajuda mútua, com a presença de um padre que é o conselheiro espiritual da equipe. Ela é composta por 7 casais e um conselheiro espiritual, que é um padre, um sacerdote. Ele faz o acompanhamento dessa equipe. E também pode ser uma religiosa. E tem reuniões mensais, tem um livro, tem livros, orientações, o material todo que tem essa direção. Nós temos missas mensais, temos adoração, que é mensal também, né? E retiros, no caso, o casal, pelo menos ele tem que fazer pelo menos um retiro, né, durante o ano. E temos, então, todas essas formações e essa dinâmica para vivenciar mesmo o movimento. Atualmente, as equipes de Nossa Senhora estão presentes em todos os continentes. No Brasil, são 30 mil casais equipistas espalhados por todos os estados e o Distrito Federal. A equipe tem um casal responsável da equipe. Desse casal responsável da equipe vem o do setor, que é o que nós representamos hoje. Depois temos a província, né? Não, a região. Região, depois a província, depois a super-região e depois o internacional, que é o ERI. Então essa seria a sequência. Mas a base mesmo da formação das equipes são os casais de base, que a equipe, são os casais de base que mandam, vamos falar assim. São eles que fazem a equipe andar. O movimento das equipes de Nossa Senhora existe em Goiânia há 19 anos. A cidade é dividida em setor A e setor B e é composta por 32 equipes ao todo. Qualquer uma paróquia que queira
saber mais informações sobre as equipes, pode entrar em contato com a gente está disponível, a gente vai lá, faz uma informação, e a gente tem a informação, depois da informação a gente começa a experiência. Essa experiência, ela é para todos. Estar, né, dentro das equipes, vivendo o nosso sacramento e os dois juntos, buscando a espiritualidade, buscando a santificação em conjunto, nós dois, um ao lado do outro. Então é isso, é o movimento das equipes. Olá, é com muita alegria que o Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida se faz presente para convidar você para a nossa Marcha Goiana da Cidadania em Defesa da Vida. A nossa Marcha Goiana faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de Goiânia. Então, o povo goianiense tem o direito de, na última quinta-feira do mês de maio, sair às ruas da cidade de Goiânia para dizer sim à vida e não ao aborto. Este ano, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que solicita o isolamento social para que juntos possamos enfrentar o coronavírus, o novo coronavírus, a Covid-19, nós iremos realizar a marcha. Isso mesmo, vamos realizar a marcha, mas de forma virtual. Vamos acessar as redes sociais no dia 28 de maio, às 19 horas, acessar o Facebook e o Instagram do Comitê Goiano. É só colocar @Comitê Goiano pela Vida ou o canal do YouTube do Comitê. Comitê Goiano em Defesa da Vida. E vamos nos manifestar de forma ordeira, pacífica e ativa. Vamos curtir, fazer o nosso comentário e compartilhar com o maior número de pessoas para fazer uma grande corrente do bem, uma grande corrente pela vida, uma grande onda pela vida. Contamos com você para, nesse dia 28 de maio, às 19 horas, acessarmos as redes sociais e defendermos a vida humana desde a concepção. Gostaríamos de lembrar daquela que foi uma das maiores defensoras da vida de todos os tempos. Ela que foi Prêmio Nobel da Paz em 1979. Madre Teresa de Calcutá, quando diz: um país que aceita o aborto não está a ensinar aos seus cidadãos a amar, mas de usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. Pela vida da mãe, pela vida do bebê, pelas duas vidas. Brasil sem aborto. Brasil pelas duas vidas. Diga não à legalização do aborto. Marcha Goiana Virtual pela Vida, dia 28 de maio, às 19 horas. Participe desta grande manifestação pela vida nas redes sociais. Acesse Facebook ou Instagram, Comitê Goiano pela Vida, ou o canal do YouTube, Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida. Vamos juntos pela vida da mãe, pela vida do bebê, pelas duas vidas. Vida sim, aborto não. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar. Chegamos ao final de mais um programa. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e também acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana no nosso encontro semanal. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. No programa Encontro Semanal, você fica por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Goiânia.
Assiste mensagens do arcebispo Dom Washington Cruz e acompanha também reportagens sobre a fé católica. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17h30, e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV.